Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão dessa sexta-feira, dia 8/11, videoanálise semanal, portanto. Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,93%, oscilando abaixo desse fundo anterior, isso já dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e o que representou aqui no gráfico semanal, basicamente um final da tendência de alta de médio prazo. A gente pode observar aqui essa configuração foi perdida a oscilar aqui embaixo. Então, depois de um grande candle de alta, o Ibovespa não conseguiu dar sequência e reverteu essa sinalização de alta da semana referente aqui ao dia, começando ali no dia 14/10, meados aí de outubro. Boa semana, pivô de alta e depois revertido completamente, praticamente montando aqui uma formação de um topo duplo, já uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa de médio prazo. Isso está coerente com diversos ativos que nessa semana reverteram a tendência de alta, alguns já confirmando que estavam numa tendência indefinida e confirmando agora uma tendência de baixa. Tivemos reversões realmente importantes no decorrer dessa semana, Itube 4, BBDC4, ativos que estavam muito bem aí no curto prazo e no médio prazo. Olhando agora para a PETR4, tivemos, só para falar aqui em relação ao Ibov, a semana apresentou queda de 3,27%, mantendo aí seu viés de baixo, por mais que tenha aqui um repique de alta, ainda ficaria uma expectativa de movimentação para baixo aí no curto prazo para o índice Bovespa. Então o suporte continua válido na região dos 51.870, continua válido esse suporte, abaixo disso 50 mil pontos seria o ponto mais importante. PETR4 terminou o dia com queda de 1,8%, então intensificou o movimento de correção aqui, saindo um pouco de uma correção mais no tempo para uma correção mais no preço, em cima da região de resistência importante, um retorno na próxima semana para baixo dessa região dos R$19,31 a R$19 e a permanência, um fechamento da semana seguinte abaixo desses R$19, já começa também, assim como o Ibovespa gerou um pivô de alta e não deu sequência, reverteu, algo que pode também acontecer aqui em relação a PETR4, e esse indício seria um indício negativo, um retorno para baixo de R$19 na próxima semana. É um ativo que no decorrer da próxima semana pode trazer oportunidade ainda de compra nessa região aqui 19,31, por enquanto vai apontando aqui para esse patamar. Semana da Petro foi com queda de 1,11%. Na Vale 5, a queda do dia foi de 1,38%, intensificando aí a queda do pregão de ontem e mantém seu viés de baixa, ainda podendo atingir valor abaixo já veio para baixo do suporte dos R$ 32,97 e R$ 33. Então considero aí um movimento ruim em relação a um planejamento de compra, começa a ficar com risco maior de pegar esse movimento de subida, já reduzindo a expectativa de alta desse movimento aqui, de um próximo movimento de alta da ação. Mas ainda assim, valeria a pena no início da próxima semana avaliar aqui uma redução de volatilidade, uma redução dessa queda e uma nova sinalização de alta para ver se valeria a pena uma compra aí de curtíssimo prazo, swing trade nessa ação. A semana para Vale também foi negativa, 1,76% de baixa. Traçando aqui, a gente pode ver que fechou uma vez acima dos 32,97 e voltou para baixo dos 32,97 na semana seguinte. Então, por enquanto, um falso rompimento em termos de fechamento e já com um bom movimento de alta que abre espaço dentro do que ela vem fazendo aqui. Esse movimento para baixo, 4 semanas, esse movimento para cima também de 4 semanas, já abre uma chance de ter uma nova movimentação para baixo ou lateral, que pelo gráfico semanal, o que eu acabei de dizer, perdeu um pouco de força nessa tendência de alta de curto prazo dela. Diante dessa questão de várias ações reverteram a tendência, algumas que já estavam em tendência de baixa esticaram um pouco mais para baixo, não ficou restando muita opção interessante na ponta compradora, a não ser comprar com gestão, no caso da BCB4, que está indefinida, com suporte aqui bem definido nessa faixa dos 13,13. Então a indefinição fica aqui girando nessa faixa aí dos 13,70, 13,80 para baixo, na região dos 13,13. É um ativo que é a única alternativa de compra, no meu ponto de vista, depois dessa sequência de queda, esse candle aqui de reversão, esse candle de recuperação no pregão de hoje que apresentou alta de 0,99%, só resta fazer igual comentei em uma determinada análise, terminou dando certo a operação na JBSS3, que seria comprar o suporte dessa congestão na expectativa de um movimento de subida. Então eu compraria ali na superação de 13,28, foi o fechamento de hoje, 13,29 com stop em 13,01
e projetaria aqui essa altura aqui para cima, tentando pegar pelo menos o risco dessa operação em termos de objetivo, operando dentro da congestão. Aí, fora isso aqui, restaria também, eu vou comprar contra tendência, operações contra tendência com risco maior, taxa de acerto mais baixa. A ação, a GFSA 3 já vem está em tendência de baixa de curto prazo. A tendência ali também que era de alta de médio prazo reverteu, agora está mais para uma tendência indefinida de médio prazo. A ação tem chance de apresentar um repique depois de toda essa esticada para baixo. A gente vê pelo gráfico semanal, já são aqui 7 semanas de uma movimentação para baixo. Então o ativo abre uma chance de um repique e aí teria que arriscar a compra contra a tendência, 2,92 com stop em 2,76, projetando o risco dessa posição aqui para cima. O tamanho do stop projeta-se acima do preço de compra, a altura aí desse candle, a altura do stop. Além disso, aí teria operações também na ponta vendedora. Como alguns ficaram esticados para baixo, teria que aguardar o quê? Um repique de alta, como está acontecendo aqui um repique de alta na Sula 11. Só que nesse aqui que está acontecendo um repique de alta não é um ativo que está totalmente alinhado para baixo. Anulou a tendência dentro do que a gente falou no início dessa análise, anulou a tendência de alta nesta semana, reverteu completamente aqui para baixo, anulou a tendência de alta, está gerando um repique de alta e teria que, uma das possibilidades, buscar um movimento um pouco maior aqui, tentar pegar uma parte do movimento que essa ação pode levá-la, chegar aqui na região de suporte, na faixa dos 14,81. Então uma das alternativas seria vender a perda da mínima deste candle, de 15,60 com stop até acima da máxima dele, em 16,03. Já é uma operação com um stop um pouco maior, 2,82%, em relação à volatilidade desse papel, que não costuma ser dessa faixa de, costuma ser na faixa de uns 2,1%, 2,2%. Então um stop um pouco maior, teria que aceitar um stop um pouco maior para entrar na operação na ponta vendedora de um ativo ainda que não tem uma tendência de baixa definida, não tem nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. E LPL4. LPL4 da mesma forma gerou um longo movimento de baixa que no meu modo de entender aqui, no meu modo de ver, já perdeu ali a sequência de fundos ascendentes, não está mais em tendência de alta. Isso aqui é um repique de alta desse movimento de baixo. E a alternativa seria também vender a perda dessa mínima com stop aqui em cima. Só que essa tem um stop muito grande. O stop aí ficaria em torno de 6,25% do ativo que tem uma média aí de volatilidade na faixa de uns 2,5%. Então ficou difícil de uma venda com um stop tão grande desse em uma ação que ainda não tem um alinhamento para baixo no gráfico diário, não está em tendência de baixa, está em tendência indefinida, e no gráfico semanal ainda apresenta uma tendência de alta. E para a gente fechar aqui, né, falar de BTOW3, destaque na semana com queda de 20,85%, mais um aqui dentro do que a gente mencionou, reverteu a tendência. Chegamos a falar desse ativo no pregão, na videoanálise do dia 4/11, segunda-feira, que essa ação montou um pivô de baixa no gráfico diário e abria um espaço para ter um movimento mais forte de queda, buscando suporte na faixa dos 14,13, 14,10, e terminou, foi afundando muito mais, foi fechar a semana em 12,91, chegou a estar em 12,38. Enfim, ativo que desconfigurou completamente a possibilidade de compra, teria que fazer qualquer tipo de compra agora contra a tendência, mas eu estaria muito mais interessado em avaliar o movimento corretivo para planejar a venda de curtíssimo prazo em cima da BTOW3. E para a gente terminar aqui, a ESTC3, que a gente tinha comentado, compra, baita volatilidade no pregão de hoje, em 3 horas de pregão foi lá embaixo, acionou nosso stop e voltou para um preço acima do valor que a gente tinha comprado, 1 centavo acima. Enfim, desconfigurou a operação, inclusive acionando o stop da mesma. E a outra que a gente chegou a recomendar uma entrada, BRFS3 na ponta vendedora, venda em 52,67, stop em 53,96, dentro do que foi falado na última videoanálise, e objetivo em R$ 51,38. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, obrigado pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Até mais, aproveite o final de semana.